Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? O meu nome é Raíra e sou a professora de vocês nesta aula de Geografia, que é para o 4º ano dos anos iniciais. Hoje nós iremos aprender sobre como os processos migratórios no Brasil ajudaram na formação da população brasileira, trazendo importantes contribuições, tais como o aumento da população. E vocês, sabem o que é migração? Vocês conhecem sobre os processos migratórios que ocorreram no Brasil? Que tal conhecermos juntos hoje? Então, fique aqui na aula comigo, que nós iremos descobrir juntos como que as migrações colaboraram para a diversidade que existe em nossa sociedade. Vamos para a nossa aula e não se esqueça de apontar a câmera do celular para o QR Code e assinar a lista de presença. Para as professoras e os professores que estão nos assistindo, a habilidade desta aula é descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Dessa forma, o objetivo dessa aula é compreender a formação da população brasileira através das migrações. Nós moramos em um país com um território bem grande e também é muito populoso, pois há muitas pessoas que moram aqui no Brasil. Mas, como será que a população foi ficando tão numerosa assim, vocês sabem? Além do crescimento populacional ao longo dos anos, a partir do nascimento de muitas crianças, as migrações também colaboraram para o crescimento da população. Vamos entender o que é migração? As migrações estão relacionadas à entrada ou saída de uma pessoa ou um grupo de um país, estado ou município. Então, você já reparou que algumas pessoas que moravam perto de você, ou algum parente, ou até você mesmo, se mudou de lugar? O nome disso é migração. Dessa forma, quem chega ao território, que se muda para lá, para um país diferente, é chamado de imigrante. E quem sai de um país para outro é chamado de emigrante. Agora, vamos aprender quem foram os imigrantes que chegaram em nosso país e o tornaram tão populoso assim. Desde o seu descobrimento, em 1500, o território brasileiro passou a receber várias pessoas que vieram morar aqui por diversas razões, tais como para colonizar o Brasil, como fez Portugal com os africanos que vieram escravizados por eles, pelos portugueses. Lembrando que o nosso país foi dividido em capitanias hereditárias, para que ele pudesse ser organizado em regiões e para que a terra fosse cultivada. Isso aconteceu após 1530, e as terras eram cedidas pelo rei de Portugal para uma pessoa que era chamada de donatário. Mas, vieram só eles? A resposta é não. Com o passar dos anos, outros imigrantes também foram chegando e trazendo seus costumes e culturas que tornaram o Brasil um país com diversidade cultural e também social. Além dos portugueses e africanos, o Brasil também recebeu imigrantes espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes, japoneses, holandeses, entre outros. Agora, vamos ver como esse processo foi acontecendo ao longo dos tempos e para quais lugares do nosso país eles se mudaram. Os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI, em 1500, e desde então continuaram imigrando para o território brasileiro, pelo menos até o século XX, período em que houve uma queda neste movimento migratório. Mas, lembrando que quando Portugal descobriu o Brasil e fez com que o território brasileiro fosse colônia portuguesa, a intenção não era de povoar, e sim de explorar a terra e as riquezas do nosso país, tal como fizeram com o pau-brasil. Lembrando que Portugal organizou as capitanias hereditárias. Então, os portugueses que imigraram para o Brasil ocuparam grande parte do território brasileiro, principalmente no litoral, devido ao fácil acesso com o oceano. Os imigrantes africanos começaram a chegar no Brasil no século XVI e vieram até metade do século XIX. Lembrando que eles foram forçados a vir na condição de escravizados, após Portugal ter descoberto o solo brasileiro. Exerceram atividades na indústria açucareira, em trabalhos domésticos e na criação de gados, por exemplo.
Após a Lei Áurea assinada em 13 de maio de 1888, a imigração forçada de africanos que eram trazidos como escravos foi interrompida por Portugal. Já os espanhóis vieram em grande quantidade para o Brasil entre os séculos 19 e 20, e após chegarem aqui, a maioria deles se dirigia para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Nestes locais, eles foram trabalhando em empresas, plantações e comércios, sendo que os serviços em centros urbanos eram a maior fonte de renda para eles. Muitos espanhóis foram se organizando politicamente e criaram fundos financeiros para ajudar os imigrantes mais necessitados ao chegarem em nosso território. Já os alemães chegaram ao Brasil no século XIX, sendo que as transformações sociais, políticas e econômicas que aconteceram na Europa foram os motivos para que eles deixassem o país de origem. Ao chegarem ao Brasil, os imigrantes alemães tinham como objetivo trabalhar nas lavouras de café, e os locais em que eles se fixaram foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Em relação aos italianos, eles começaram a imigrar para o Brasil no final do século XIX, após uma forte crise econômica vivenciada no país devido ao desenvolvimento das indústrias, o qual deixou agricultores e pequenos produtores sem trabalho e sem mercado para os seus produtos. Então, após a abolição da escravidão, o governo brasileiro iniciou uma campanha para que os italianos viessem para o nosso país em troca de trabalho e moradia garantida. Aqui, eles se concentrariam nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Os japoneses chegaram ao Brasil no século XX, após conflitos econômicos no Japão e o fato dos Estados Unidos terem proibido a imigração dos japoneses para lá, fez com que muitos viessem para o nosso país. Quando chegaram aqui, eles passaram a morar nos estados de Amazonas, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, por exemplo. E em relação ao mercado de trabalho, muitos foram trabalhar em plantações, lavouras de café e outros viraram comerciantes. Os judeus começaram a chegar no Brasil por volta do século XVI e eram chamados de cristãos novos, pois muitos haviam se convertido ao cristianismo através de Portugal. Aqui, os judeus passaram a habitar em regiões como a Paraíba, Pernambuco e Bahia, por exemplo. Se organizaram politicamente e economicamente ao fundarem jornais, bibliotecas, escolas, sinagogas, associações femininas e associações de apoio aos judeus recém-chegados. Em relação aos imigrantes árabes, eles vieram de vários locais do Oriente Médio, como por exemplo Líbano, Síria, Turquia, Iraque, Egito e Palestina. Os conflitos econômicos e religiosos, assim como a escassez de terras produtivas, foram alguns dos motivos para os árabes terem vindo para o Brasil. Eles começaram a chegar no século XX e se fixaram em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Exerceram atividades no comércio, abrindo lojas e indústrias, principalmente em áreas de confecção de tecidos. Viram só como os movimentos de imigração para o Brasil foram grandes e que os imigrantes vieram de vários lugares do mundo, principalmente da Europa? Como a Europa estava passando por conflitos econômicos e políticos e o Brasil estava precisando de mão de obra, a emigração para o território brasileiro era bem vista pelos estrangeiros. Isto fez com que muitas pessoas largassem os seus locais de origem e mudassem para um país totalmente diferente. E quais serão as nossas raízes históricas? Será que nossas famílias também vieram para o Brasil na condição de imigrantes? Bom, tenho algo muito interessante para contar para vocês. É que os nossos sobrenomes ajudam a identificar as nossas raízes históricas, pois muitos deles são de origem portuguesa, alemã, italiana, japonesa, espanhola, judaica, árabe, entre várias outras origens.
E eu quero saber se você já teve a curiosidade de pesquisar a origem do seu sobrenome. Será que teve? Bom, eu tive. Vejam só que legal. Os meus sobrenomes são Sarmento, Ferreira e Subtil. Sarmento é de origem portuguesa e espanhola. Ferreira e Subtil são de origem portuguesa. Isso nos ajuda a entender que provavelmente a minha família teve imigrantes europeus que vieram para o Brasil. Outra coisa importante é que após um tempo, os imigrantes passaram a se mudar para outras regiões do Brasil, fazendo migrações internas entre os estados em busca de melhores condições de vida. E isso colaborou para o aumento da diversidade cultural brasileira. Bom, nesta aula nós vimos que muitos imigrantes passaram a morar no Brasil após terem deixado seus países de origem e que aqui eles colaboraram para a realização das atividades econômicas, principalmente nas lavouras de café, plantações, comércios e indústrias. Agora chegou o momento da nossa atividade e eu vou propor uma pesquisa. Você sabe quais foram as suas origens? Vou propor um tempo de 15 segundos para que possa copiar ou tirar foto da atividade. Faça uma pesquisa sobre a origem do seu ou dos seus sobrenomes. Assim, você também poderá saber o provável local em que os primeiros imigrantes da sua família moravam antes de vir para o Brasil. E que tal enviar o resultado da sua pesquisa para o Instagram Dever em Casa na TV? Eu vou gostar muito de saber sobre as suas raízes históricas e vou aguardar. A outra atividade é a seguinte. Número 1. Quais foram os imigrantes que vieram para o Brasil conforme a nossa aula? Número 2. Cite 5 estados que receberam imigrantes. Número 3. Quais eram os motivos que faziam com que imigrantes viessem para o Brasil? Cite pelo menos 3. Ok? E eu aguardo a sua atividade. Não deixe de enviar para o Instagram Dever em Casa na TV. Quero ver se vocês aprenderam tudinho, hein? Mas tenho certeza que sim. Parabéns, pessoal! Podemos aprender, então, na nossa aula de hoje, que as imigrações aconteceram por conflitos econômicos, políticos e também religiosos, e que o Brasil recebeu inúmeros imigrantes vindos da Europa e do Oriente Médio, conforme o objetivo da aula, que foi compreender a formação da população brasileira através das migrações, e que aqui eles substituíram o povo escravizado, que foi abolido pela Lei Áurea, para suprir a mão de obra, principalmente nas plantações, que antes era feita por trabalho escravo. Também aprendemos que em nosso país, os imigrantes foram viver em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Recife, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, e que após um tempo eles se mudaram entre os estados brasileiros em busca de melhores condições de sobrevivência. A população brasileira passou a apresentar, então, uma grande diversidade cultural com as imigrações. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje, nessa aula. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito da nossa aula, tá? Lembre-se de assinar a lista de presença, pois é muito importante para nós. Até mais! Continuem assistindo as aulas neste canal e não se esqueçam que, mesmo distantes, estamos juntos.